que enfatiza a linguagem, quer dizer, a linguagem dos espíritos é um fator-chave para nós entendermos isso. Julgam-se os espíritos como se julgam os homens por sua linguagem. Suponhamos que um homem receba 20 cartas de pessoas desconhecidas, e é o que acontece conosco, né? Nós recebemos diversas mensagens de espíritos desconhecidos, pelo estilo, pelas ideias, por numerosos sinais, enfim, julgará aquelas que são instruídas ou ignorantes, polidas ou mal educadas, superficiais, profundas, frívolas, orgulhosas, sérias, levianas, sentimentais, e a gente expressa muito isso no nosso linguajar, né? A mesma coisa acontece com os espíritos, deve-se considerá-los correspondentes que jamais vimos, e é basicamente isso. E se perguntar o que pensaria do saber e do caráter de um homem que dissesse ou escrevesse semelhantes coisas. Pode-se colocar como regra invariável e sem exceção que a linguagem dos espíritos está sempre em relação ao seu grau de elevação. Isso é muito preciso, né? Eu até, durante esse período agora, da pandemia para cá, pululou, né, nas redes sociais, um volume imenso de mensagens, né? E mensagens de todo tipo e natureza, e aí mensagens de Bezerra de Menezes, de Joana de Ângeles, e de todo tipo de espírito, ok? Tá legal. Todo tipo de espírito. E o que acontece? Você lê a mensagem, pela linguagem você sabe se é uma Joana de Ângeles, se é um Bezerra de Menezes, para quem estuda, claro. Mas estou pressupondo aqui que nós, estudiosos... Eu até fazia uma brincadeira com a Nelly, às vezes chegava uma mensagem pomposa, né? E ela falava assim, chegou uma mensagem aqui e tal, vamos fazer um teste? Vamos. Aí ela começava a ler. Chegar a determinado, eu falei, para aí, repete essa frase de novo. Joana de Ângeles falaria isso? Não, jamais. Então é lixo, não é Joana de Ângeles. E é fácil, né? Você, ouvido atento e conhecendo o linguajar desses espíritos, você consegue... Ainda não foi, não. Tá. Oi. Fale, por favor. Psicografia dele. Uma psicografia dele. Aí perguntando o que ele achava daquela psicografia. Se eu achava que aquilo era dos usuários, mas assim, olha, primeiro, é um texto muito pequeno. Segundo, uma pessoa, por exemplo, vamos relatar uma pessoa, digamos, de vulto social, muitos vão se ater com essa história, porque vão florear a situação, vão tirar vantagens pessoais, mesmo que não seja daquele espírito que a gente conhece, né? Porque até para fazer, digamos, uma afirmação que é ou não daquele espírito, que é uma coisa difícil, isso. É preciso que a gente leia e a gente entenda, digamos, a linguagem, que a gente conheça o espírito. Quer dizer, a gente conhecia o Josué nas suas conversas. Profissional, né? Então, mas eu falei com ele, não vamos colocar isso para os livros públicos. É um texto muito pequeno e não dá para você... Sem dúvida, sem dúvida. É o mais prudente isso. Porque ali, se a gente afirma Isso. Aí são ilações complexas. É verdade. E não há necessidade de... agora está bem. Não há necessidade de um espírito se identificar, né? Então, para ele se identificar, se dar o trabalho de identificar, tem uma necessidade moral muito grande, senão os mentores mesmo inibem, né? Então, a maioria das mensagens, um amigo, um não sei o quê, um conselheiro, um frequentador da casa, não há necessidade.
mote da mensagem é o conteúdo moral, não é quem disse, né? Então, a espiritualidade superior, nossos mentores, não estimulam que os espíritos se identifiquem. É desnecessário isso. Ô, Alci, mas quando Pois é não. uma pessoa, digamos, que se conhece da sociedade, digamos, o próprio Jô Soares, né? Ele tem um tipo de fala, ele tem um tipo de linguagem, ele tem um jeito de se expressar. Ele é uma pessoa assim um tanto divertida, outras horas boçal. Então, se é uma mensagem mais longa, a gente pode até dizer, pode ser dele, mas a gente não tem como realmente afirmar categoricamente. Pelo estilo que ele escreve, que ele falava, pode ser o que ele que vai escrever, mas nem tanto, porque os espíritos eles mudam quando estão encarnados e desencarnados, eles mudam o seu ponto de vista, eles mudam o seu jeito de se expressar. Mas, de qualquer maneira, seguindo a ótica de Kardec, é prudente nós nos determos na mensagem. Sim, sim. Então, é melhor a gente não afirmar nunca que é esse ou aquele. Não somente os espíritos realmente superiores só dizem coisas boas, mas as dizem em termos que excluem da maneira mais absoluta toda a trivialidade. Ele vai colocando nesses parágrafos alguns aspectos importantes da distinção de um espírito de boa, o desenvolvimento moral de um espírito mais atrasado. Então, ele coloca um linguajar, ele já enfatizou esse princípio como um princípio importante para nós avaliar. A trivialidade, a frivolidade, essa conversa de comadre que às vezes a gente encontra numa mensagem, ela é típica de um espírito mais materializado. Um espírito superior jamais perde tempo com essas coisas. Por boas que sejam essas coisas, se forem manchadas por uma só expressão de baixeza, é um sinal indubitável de inferioridade. Quer dizer, um espírito pode conduzir uma mensagem num padrão, num linguajar adequado, deu um escorregão, ele já prejudica o conteúdo como um todo, né? Com a mais forte razão, se o conjunto da comunicação fere a conveniência por sua grosseria, a linguagem revela sempre a origem, seja pelo pensamento que traduz, seja por sua forma. E mesmo que um espírito queira nos enganar sobre a sua pretendida superioridade, basta conversar por algum tempo com ele para o julgar. Num diálogo você percebe muito claramente, né? Alguns espíritos, por exemplo, no processo de dialogação, eles assumem uma fachada de espíritos bastante esclarecidos, mas você prolonga o diálogo, eles dão uma escorregadela, ficam irritados, se irritam facilmente. Hoje está engraçado, né? Não sei se eu passei 2. Passei, né? A bondade e a benevolência. A bondade e a benevolência são ainda atributos essenciais dos espíritos depurados. Não têm ódio pelos homens e nem pelos outros espíritos. Lamentam as fraquezas, criticam os erros, mas sempre com moderação. Eles não criam jamais antipatia, eles não agridem, né? Eles comentam um erro, um comportamento inadequado, mas sempre com muito cuidado, com muito tato, sem amargura nem animosidade. Se admitirmos que os espíritos verdadeiramente bons não podem querer senão o bem e não podem dizer senão coisas boas, concluímos que tudo aquilo que na linguagem dos espíritos revela uma falta de bondade e de benevolência não pode emanar deles. Então, se você vê numa colocação alguma crítica muito dura, muito contundente, que leva a um litígio, a confusão, essa certamente não é a atitude. Edmundo, dá uma ajuda. Opa, agora foi. Tá meio, né? Não tá. Me ajuda aí, volta aí, por favor. Volta. Isso. A inteligência
está longe de ser um sinal de superioridade, porque a inteligência e a moral não marcham juntas. São as duas asas alvinitentes da angelitude, né? Nós desenvolvemos a nossa capacidade intelectual e começamos a ter uma capacidade de avaliar muito mais clara e, por isso, conseguimos distinguir o bem do mal e, pelo nosso livre-arbítrio, começamos a modelar a nossa moral. Então, a inteligência vem sempre na frente, né? Nós sempre desenvolvemos primeiro a inteligência para depois... Eu uso sempre um exemplo para esse aspecto doutrinário. Por exemplo, se você pegar os povos nativos, né, do Brasil, qualquer tribo indígena, eles têm uma característica que eles contam 1, 2 e muitos. Eles não contam 3, 4, 5, 6. Quantas pessoas tinham lá? 20? Não. Tinha uma pessoa, a individualidade, o eu. Tinha duas, o par, e tinham muitas. 3, 4, 5 são muitas. Ponto. Como que você discute com uma pessoa que tem essa visão intelectual da vida o conceito abstrato de infinito, né? Deus é infinito, infinitamente bom. É impossível. É uma abstração que exige um domínio intelectual muito grande, né? O conceito, a humanidade demorou muito tempo para introduzir o conceito do zero, o conceito do infinito, que são conceitos abstratos que têm dificuldade. Você faz 1, 2, 3, muitos, mas você não consegue entender certos conceitos abstratos. Então, a nossa inteligência vem sempre na frente. E a gente, ao longo da vida, tem tido exemplo de espíritos encarnados com uma inteligência profundamente dilatada e uma capacidade moral minúscula, né? Só para citar um exemplo óbvio, recente da nossa vida, Adolf Hitler, que era indubitavelmente uma pessoa genial, como intelecto, mas moralmente ele era de um grão de mostarda, né? Então, por que isso? Porque ele não trabalhou o lado moral. Um espírito pode ser bom, benevolente e ter conhecimentos limitados. Isso nós temos muito. Espíritos que trabalham muito o seu lado moral, não têm uma grande bagagem intelectual, mas têm uma capacidade moral muito elevada. Então, o espírito pode ser bom, benevolente e ter conhecimentos limitados, enquanto que o espírito inteligente é instruído, pode ser muito inferior em moralidade. E pode ser muito inferior em moralidade. Acredita-se geralmente que, interrogando o espírito de um homem que foi sábio em uma especialidade sobre a Terra, obtém-se a verdade com a maior segurança. Isso é lógico, mas nem sempre é verdade. A experiência mostra que os sábios, tanto quanto os outros homens, sobretudo aqueles que deixaram a Terra há pouco tempo, estão ainda sob o império dos preconceitos da vida corporal. E você, para reforçar esse aspecto, né, se a gente pegar os modelos científicos que nós temos disponíveis na vida, quer dizer, nós já queimamos muita gente porque a Terra não girava. Depois percebeu-se e ficou provado que a Terra girava. E daí nós queimamos muita gente porque a Terra era o centro do universo. E depois ficou provado que a Terra não é o centro do universo. Então, esses processos, quer dizer, eram homens muito cultos, muito inteligentes, que criavam modelos próprios, pessoais, que eles acreditavam ardorosamente, se um espírito, e ele propaga aquilo. Então, se um espírito desencarna e ele é muito materialista e ele tem aquela crença, aquele ego dilatado, ele vai falar sobre as verdades que ele acredita, que necessariamente não são as verdades que nós queremos. Porque esses modelos científicos, eles mudam numa velocidade brutal, né? Isso é lógico, mas nem sempre é verdade. A experiência mostra que os sábios, tanto quanto os outros homens, sobretudo aqueles que deixaram a Terra há pouco tempo, estão ainda sob o império dos preconceitos da vida corporal. Tá, beleza. Agora tá, de vez em quando passa, de vez em quando não passa. Hoje pulou uma parte aqui.
Volta um só para mim, por favor. Vocês vão ter que me ajudar. Não se livre imediatamente de espíritos de sistema. Pode ser que, sob a influência das ideias que alimentaram em vida e das quais fizeram um título de glória, vejam menos claro o que nós pensamos. Não damos esse princípio como uma regra, longe disso. Dizemos apenas que isso se vê e que, por consequência, sua ciência humana não é sempre uma prova de sua infabilidade. E quando nós desencarnamos, nós verbalizamos aquilo que nós acreditávamos, né? Eu gosto sempre de enfatizar, né? Ao desencarnarmos, nós não mudamos absolutamente nada, nem para mal, nem para bem. Somos exatamente a mesma pessoa e vamos verbalizar exatamente... Bom, aí, dessa vez passou. No capítulo 8 do Livro dos Espíritos, Kardec fala sobre isso, né? Encontramos a lei de progresso. Então, na pergunta 780 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: o progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? Decorre deste. Quer dizer, então, é bem importante essa resposta dos espíritos. O moral sempre decorre, é consequência do desenvolvimento intelectual. Mas nem sempre o segue imediatamente. Então, em alguns casos, há um crescimento, dilatação da capacidade intelectual daquele espírito em evolução, mas o seu aspecto moral é muito sofrível. Na pergunta 780A, Kardec pergunta: como pode o progresso intelectual engendrar o progresso moral? Como que se dá isso, né? Por que o intelectual engendra o progresso moral? Fazendo compreensíveis o bem ou o mal. Você passa a ter uma capacidade de raciocínio, né? O homem, desde então, pode escolher, é o livre-arbítrio. O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. Então, quanto mais preparado intelectualmente, maior é a consequência das decisões que nós tomamos, né? Então, eu quis puxar essas duas perguntas do Livro dos Espíritos, porque Kardec... Bernardo? Não, foi demais. Exame escrupuloso. Submetendo todas as comunicações a um exame escrupuloso, sondando e analisando as ideias e as expressões, como se faz quando se trata de julgar uma obra literária, rejeitando sem hesitar tudo que peca contra a lógica e o bom senso. Kardec insiste muito que a mensagem, além de ter um linguajar adequado, né, não tratar de trivialidades, não pode ferir a lógica nem o bom senso. Tudo que desmente o caráter do espírito que se julga manifestar, desencorajam-se os espíritos zombeteiros, que acabam por se retirar, uma vez convencidos de que não podem nos enganar. Quer dizer, você tem que ser rigoroso na análise, porque eles desistem. Esse meio é único, mas é infalível, porque não há má comunicação que possa resistir a uma crítica rigorosa. Os bons espíritos não se ofendem de serem questionados e serem avaliados, nunca, pois que eles próprios o aconselham e porque nada tem a temer. Só os maus se formalizam e procuram nos dissuadir, porque tem tudo a perder. Então, quando você critica uma mensagem, se o espírito comunicante é evoluído, ele entende aquela crítica como verdadeira, ele dá explicações adequadas sobre a mensagem, mas se é um espírito atrasado... E aí a gente pegou um critério, né, nessa pesquisa que Kardec fez, que ele adotou, que nós devemos adotar: é melhor rejeitar 10 verdades do que aceitar uma mentira, né? Então Kardec descartava muita mensagem que podia ser qualificada, mas no bolo ele tinha dúvidas, então ele descartava 10 verdades a correr o risco de aceitar uma única em verdade. Então, nesse processo pedagógico e científico de pesquisa, Kardec foi muito rigoroso, né? Ele questionou tudo, questionou muito e abandonou muitos textos porque ele não tinha segurança. Então, Kardec vai citar aqui uma passagem de São Luís. Por isso mesmo, prova aquilo que são. Eis a esse respeito os conselhos dados por São Luís. Seja qual for
a confiança que inspiram os espíritos que presidem seus trabalhos, há uma recomendação que não cansamos de repetir e que deveriam ter sempre presente no pensamento quando se entregarem a seus estudos. É de pesar e de amadurecer, de submeter ao controle da razão mais severa todas as comunicações que recebem, de não negligenciar desde que um ponto lhe pareça suspeito. Então, se alguma coisa parecer suspeita, sejamos rigorosos, sejamos severos. Duvidoso, obscuro. Suspeito, duvidoso, obscuro. De pedir as explicações necessárias para formar sua opinião. Então, ele é muito criterioso ao aceitar mensagens que... Volta uma aí, não sei por que está passando. Então, Kardec agora vai nos traçar 26 recomendações de como avaliar a comunicação de um espírito, né? E essa avaliação ele se baseia sempre em 4 aspectos: os conselhos que esse espírito dá, a linguagem que ele usa, os sentimentos que ele inspira e o seu comportamento, né? Então, por exemplo, um espírito que, ao se comunicar, trata o médium de forma violenta, ele já denota um estado evolutivo, né, precário. E ele criou alguns critérios importantes de avaliação. Então, ele citou: vamos avaliar sempre com muito rigor, observando os conselhos daquele espírito, os seus sentimentos que ele desperta, a linguagem que ele usa, o comportamento. E aí ele criou os critérios. E aí eu lembrei do discurso do método, né, que René Descartes diz o seguinte: Kardec nos chama sempre a ter bom senso, né? E René Descartes trata no discurso do método sobre o bom senso. E ele diz: o bom senso é uma capacidade natural de todos os humanos. O bom senso é a capacidade de distinguir o verdadeiro do falso. O bom senso é a razão, e todos os homens têm a mesma capacidade de raciocinar. O bom senso é uma qualidade do espírito que permite distinguir o verdadeiro do falso. O bom senso é algo comum a todos os seres humanos, né? Descartes via o bom senso como uma ferramenta indispensável para a gente fazer a avaliação da realidade, dos fatos, das análises, das hipóteses, né, científicas, e Kardec corrobora isso, né? Ele é bastante duro nisso. Bom, critérios de avaliação, né? Então, mais uma vez, bom senso, né? Uma análise muito criteriosa, linguagem, sentimentos e conselhos. A gente tem que estar alerta na mensagem do espírito comunicante, a sua linguagem, os sentimentos que ele desperta. Qualquer espírito comunicante que desperta um sentimento de ódio, rancor, ele não é um espírito superior. E os conselhos que eles nos dão. Então, conselhos triviais, conselhos intrincados, fórmulas mágicas, isso denota sempre espíritos inferiores. Não julgar pela forma material e correção do estilo. Essa preocupação de Kardec, e ele disse para nós anteriormente, alguns espíritos são muito bondosos, mas não são muito cultos. Então, o seu estilo não é sofisticado, não é um estilo de escrita sofisticado. Ele é puro, ele não usa linguajar inadequado, ele não usa palavras inadequadas, mas ele não tem uma sofisticação. Então, Kardec nos alerta: não analise pela forma material. Ele não é um erudito, né? Ele não é um escritor famoso. Analisar suas palavras friamente, principalmente do lado quando é elogiosa, né? Ele tem muito medo dos espíritos que elogiam. E a gente é muito dado a ficar sensibilizado com os elogios, com as considerações positivas, né? Então, ele sempre friamente, nunca se abale com as palavras, analise com calma. Toda mensagem superior é idêntica pelo fundo. Quando você analisa profundamente as mensagens, isso é fato, né? Você pega Emmanuel, Joana de Ângeles, esses espíritos todos superiores, Bezerra,
No fundo, o conteúdo da mensagem é o mesmo. Né? No fundo, quer dizer, as palavras são diferentes, a abordagem é distinta, mas no fundo é uma mensagem de amor, de benevolência, de paixão, de caridade. Eles todos se equiparam. Ter autocrítica e análise criteriosa dos fatos. Ele foi mais contundente naquela época porque os materialistas rejeitavam todas as mensagens como fictícias, né? Então, calma lá, abandona as suas crenças pessoais e analisa essa mensagem com muita calma. Volta um, por favor. Mais um. Isso. Então, vamos lá. Ele traça ao longo desses... Nós vamos ler os 26, mas eu estou fazendo uma síntese, porque a síntese talvez seja mais importante. Os bons espíritos fazem e dizem o que é bom. Então, eles jamais saem fora dessa linha de comportamento. Eles usam uma linguagem digna, nobre e elevada. Eles sempre são simples e modestos. Né? A mensagem deles tem muita simplicidade e modéstia, o que não acontece com os espíritos inferiores. Não se vangloriam e nem ostentam saber, em nenhuma hipótese. Se você vê, por exemplo, os textos maravilhosos do André Luiz, ele não se vangloria em nenhum momento daquele conhecimento que ele tem brutal. Ele descreve para nós de forma didática, né? Só fala sobre o que sabem. Essa é uma advertência que ele... Se o espírito superior é questionado sobre um assunto que ele não domina, ele diz, não conheço esse assunto. Não fala sobre... Um espírito inferior fala sobre qualquer assunto, né? Ele não está preocupado com a verdade. Ele não faz predição de futuro. Quando eles, por acaso, querem, eles fazem pressentir as coisas futuras. Eles insinuam as coisas. Kardec alerta muito espíritos comunicantes que dizem no 2032, novembro, dia 15, nós vamos passar para o planeta de regeneração. Já vi coisa semelhante. Não sei se foi essa data não, mas já vi coisa semelhante aí. É a mensagem tipicamente de um espírito embusteiro, né? Então Kardec diz o seguinte, jamais, quando eles falam sobre alguma coisa para frente, eles pressentem, eles deixam em aberto. Se exprimem de forma simples, sem prolixidade e são concisos. Então, eles não ficam blá, 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 não. Eles são positivos. Não dão ordens. Espírito superior não dá ordem, aconselha. E quando ele nos aconselha, nós não cumprimos ou não damos ouvido, o que eles fazem? Se afastam. Eles não se aborrecem. Nosso livre-arbítrio. Eles não violentam consciências. Então, eles dão um conselho, nós atendemos ou não atendemos. Se eles não atendemos, fazemos ouvidos moucos, eles seguem a vida para não perder tempo com a gente. Não dão ordens, aconselham. Não bajulam, sem elogios, né? Kardec faz uma crítica muito grande do elogio. Ele acha que o elogio é uma manifestação de inferioridade porque ele quer adular você. Mantém uma prudente reserva, são indulgentes, principalmente na crítica alheia. Eles poupam o criticado, eles transparecem que há um comportamento inadequado, mas eles não apontam um dedo direto para ninguém. São muito escrupulosos sobre os procedimentos a serem adotados. Eles não traçam regras. Tem que fazer assim, assim, assado, tem que usar cor de rosa, sem hipótese. Eles são muito cuidadosos. Só aconselham o bem, dentro da mais pura caridade. E só aconselham coisas racionais, né? Então, um conselho de alguém, por exemplo, para a nossa saúde, que mandar levantar de manhã todo dia, dar 3 pulinhos olhando para o norte e tal, você pode crer que é de fonte duvidosa, né? Então, eles só aconselham coisas racionais. Então, se você está com um problema, ele aconselha você a orar, evangelho no lar, a trabalhar na caridade, a disciplinar seus sentimentos.
mas ele jamais vai ensinar para você alguma fórmula mágica que resolva a sua vida. E aí vamos ver a síntese que eu fiz. Dos maus espíritos. Toda fórmula é absurda, faltou acento. Criou fórmula, é absurdo. Kardec diz o seguinte: se o espírito criou uma fórmula de solução de problema, é absurdo. Isso não vai levar a lugar nenhum. São triviais. Gostam de falar sobre o dia a dia, sobre a vida, né? Fazem uma certa fofoca. Baixeza, termos rudes, autossuficiência e arrogância. Se acham muito inteligentes. E a gente percebe muito isso, né? Na dialogação, o espírito se acha que eu fui um mandatário importante. Como você me pergunta isso? E ele é arrogante, ele fanfarronices e mordacidade. A mordacidade é um comportamento que evidencia muito, né, aquela crítica velada, né? Mordaz, ali que dói, né? Falta de lógica, razão e sabedoria. Falam de tudo com segurança. Quer dizer, não tem nenhum assunto que ele não saiba falar e fala com muita segurança. Facilidade com que predizem o futuro e dão data. Dia 15 de agosto vai acontecer. Não acredite. São impetuosos, dão ordens e querem ser obedecidos. Têm o privilégio da verdade. A gente já acompanha muitos casos de fascinação em que o médium fica encantado que aquele mentor tem a verdade absoluta e tal. Não é assim que a banda toca, né? Exigem crença cega. Você tem que segui-lo de forma... Porque, se você for questionar, você vulnerabiliza o discurso. Fazem elogios exagerados e estimulam o orgulho. Kardec sempre fala na coisa do elogio, né? Porque ele diz que o elogio estimula o nosso orgulho pessoal. E nós somos muito fracos nesse aspecto mesmo. Bernardo, s'il vous plaît. Usam nomes bizarros e ridículos. Ou nomes de pessoas importantes. É aí que a gente estava conversando antes, né? Não é importante saber quem é. O importante é saber a qualidade daquele espírito. Adotam nomes extremamente veneráveis para provocar boa impressão, né? Apontam os erros, e aí sem nenhuma piedade, sem nenhum perdão, e sopram discórdias. Sua ação sobre o médium provoca ações violentas e nervosas. Dão conselhos pérfidos e excitam animosidade e desconfiança entre as pessoas. Apresentam uma ostentação de conhecimento, quer dizer, tem empáfia, né? Eles querem mostrar que sabem muito. Quando encarnados, foram muito materialistas. São zombeteiros e grosseiros e fazem sátira mordaz. Eu fiz essa síntese só para a gente ver que é muito simples a gente diferenciar um espírito bom do espírito, não é não? Hein? Você não concorda? Então vem os 26 métodos, né? Kardec vai dar tempo de ler, mas eu queria sintetizar porque são mais importantes. Pode-se resumir os meios de reconhecer a qualidade dos espíritos nos seguintes princípios, nos princípios seguintes. Não há melhor critério para reconhecer o valor dos espíritos que o bom senso. Ele bate sempre muito no bom senso. Toda fórmula dada para isso pelos próprios espíritos é absurda. Não tem fórmula. E não pode emanar de espíritos superiores. Julgam-se os espíritos por sua linguagem. Então são aqueles critérios, né? Que ele vai sempre nos alertando. Bom senso, a linguagem e suas ações. As ações são os sentimentos que eles despertam e os conselhos que dão. Esse conjunto, linguagem, ação, sentimentos e comportamento, denotam a qualidade de um espírito. Admitindo-se que os bons espíritos só podem dizer e fazer o que é bom, tudo que é mal não pode vir de um bom espírito, né? Teve um deslize, às vezes vem uma mensagem até de uma certa qualidade,
teve um deslize e a mensagem toda está perdida. Preciso de você, Bernardo. 4. Os espíritos superiores têm uma linguagem sempre digna, nobre, elevada, sem mistura com trivialidade. Dizem tudo com simplicidade e modéstia, não se vangloriam nunca, não fazem exibição de seu saber nem de sua posição entre os outros. Os espíritos inferiores ou vulgares têm sempre um reflexo das paixões humanas. Toda expressão que indica a baixeza, a suficiência, a arrogância, a fanfarronice, a mordacidade é um indicador característico da inferioridade ou da trapaça. Se um espírito se apresenta com um nome respeitável e venerado, não importa, ele pode ter dado o nome que deu. Se comportou mal, vai na 5 para mim, volta umazinha, por favor. Não é necessário julgar os espíritos pela forma material e a correção do estilo, aquele alerta, né? Vamos cuidar da qualidade moral da comunicação. Ele não é um escritor, mas sondar o sentido íntimo, analisar suas palavras, pesá-las fria e maduramente, sem prevenção. Toda falta de lógica, de razão e de sabedoria não pode deixar dúvida sobre a sua origem, seja qual for o nome a qual o espírito se adorne. Quer dizer, ele pode ter usado São Luís, mas no meio do caminho ele cometeu uma falha grave. Tem horas que passa, né? Volta aí, você. A linguagem dos espíritos elevados é sempre idêntica, não pela forma, mas pelo fundo, né? O conteúdo é sempre benevolência, indulgência, perdão, eles estão sempre nessa tecla. Os pensamentos são os mesmos, qualquer que seja o tempo e o lugar. Podem ser mais ou menos desenvolvidos, segundo as circunstâncias, as necessidades e as facilidades de se comunicar. Mas não serão contraditórios. Se duas comunicações levando o mesmo nome estão em oposição uma à outra, uma das duas é evidentemente apócrifa, e a verdadeira será aquela na qual nada desmente o caráter conhecido do personagem. Entre duas comunicações assinadas, por exemplo, de São Vicente de Paulo, na qual prega a união e a caridade, e na outra procura semear a discórdia, não há pessoa sensata que possa se enganar. É fácil saber qual a mensagem. Os bons espíritos só dizem o que sabem. Calam-se ou confessam sua ignorância sobre o que não sabem. Eles não discorrem sobre o que não dominam. Os maus falam de tudo com segurança, sem se importar com a verdade. Toda heresia científica notória, todo princípio que choca o bom senso, mostra a fraude se o espírito se apresenta como um espírito esclarecido. Podemos ainda reconhecer os espíritos levianos pela facilidade com que predizem o futuro e precisam de fatos materiais que não nos é dado conhecer. Eles não precisam de dia tal, do tal mês tal, vai acontecer isso. Os bons espíritos podem fazer pressentir as coisas futuras, desde que esse conhecimento possa ser útil, mas não determinam nunca as datas. Então, um espírito que comunica, né? E a gente voltando ao que a gente estava falando, dia tal, do ano tal, aí o planeta vai virar planeta de regeneração, é besteira, né? Todo anúncio de acontecimentos à época fixa é indício de mistificação. Então, deu data fixa, deu uma precisão muito grande na sua fala. Pode passar para o 9, por favor. 9. Os espíritos superiores se exprimem simplesmente sem prolixidade. Seu estilo é conciso, sem excluir a poesia das ideias e das expressões. Como é que era o nome daquela senhora que escrevia uns versinhos lindos? A nossa médium aqui, querida, Nilza, né? A Nilza fazia uns versos maravilhosos, lindos. Não é questão de... né? Eram curtos, objetivos, claros, mas muito bonitos. Nilza, tinha esquecido o nome dela.
Inteligível para todos. Não pede esforço para ser compreendido. Tem a arte de dizer muito em poucas palavras, porque cada palavra tem o seu alcance. Ele diz isso aqui, mas eu fiquei aqui, quando eu estava estudando para falar hoje, eu fiquei assim, não pede esforço para ser compreendido. É verdade. Os textos são claros, são objetivos, mas eu confesso, eu, pobre mortal, que já tive que ler 2 ou 3 vezes o texto da Joana de Ângeles para entender. Porque, olha, é difícil. Tem uns que eu leio e falo, opa, eu acho que hoje eu emburreci. Não, tem que ler de novo. Tá? É difícil. Tem a arte de dizer muito em poucas palavras, porque cada palavra tem seu alcance. Os espíritos inferiores, ou falsos sábios, escondem sob frases enfáticas o vazio das ideias. Sua linguagem é sempre pretensiosa, ridícula ou obscura. A força de querer parecer profunda. Os bons espíritos não dão ordens nunca. Não se impõem, aconselham. E se não os escuta, se retiram. Na espiritualidade superior é sempre assim. Nos aconselha a fazer isso, nós achamos que não é conveniente, eles seguem caminho e não perdem tempo mais conosco. Os maus são impetuosos, dão ordens, querem ser obedecidos e não se afastam. Todo espírito que se impõe traz sua origem. São exclusivos e absolutos em suas opiniões e pretendem ter sozinhos o privilégio da verdade. Exigem uma crença cega, e aí a nossa fé é raciocinada, e não apelam à razão, porque sabem que a razão o desmascara. Então fica no campo do fetiche, né? Os bons espíritos não bajulam, são econômicos nos elogios. Aprova quando se faz o bem, mas sempre com reserva. Os maus fazem elogios exagerados, que estimulam o nosso ego, né? E nós ficamos presa fácil do processo. Estimulam o orgulho e a vaidade, sempre pregando a humildade, procurando exaltar a importância pessoal daqueles que sabem conquistar. E nós vamos mesmo, né? Nessa cantilena, eles vão dizendo que nós somos... Daqui a pouco a gente está se achando médium especial, mas é um obsessor que está trabalhando a gente. Os espíritos superiores estão acima das puerilidades, né? Das coisas pueris, simplórias, da forma em todas as coisas. Só os espíritos vulgares podem dar importância a detalhes mesquinhos, incompatíveis com as ideias verdadeiramente elevadas. Toda prescrição meticulosa é um sinal de certa inferioridade. E Kardec vai ressaltar várias vezes, se vocês guardarem, as coisas precisas, ele denota logo uma inferioridade, né? Previsões futuras com precisão, processos muito precisos que têm uma prescrição meticulosa, é fria. E de trapaça da parte de um espírito que usa um nome imponente. Normalmente ele usa um nome bacana. É necessário desconfiar de nomes bizarros e ridículos que certos espíritos tomam para se impor a credulidade. Seria absurdo tomar esses nomes a sério. É necessário, igualmente, desconfiar dos espíritos que se apresentam muito facilmente sob nomes extremamente venerados e não aceitar suas palavras, senão com grande reserva. E aí que um controle severo é indispensável, porque é frequente uma máscara que usam para fazer crer a pretensas relações com os espíritos excelsos. Por esse meio, bajulam a vaidade do médium e aproveitam para induzi-lo a atos lamentáveis ou ridículos. Os bons espíritos são muito escrupulosos sobre os procedimentos que podem aconselhar. Nunca no detalhe, nunca com aquela meticulosidade. Não tem nunca, em todos os casos, senão um só objetivo, sério e eminentemente útil.
Deve-se então olhar como suspeito todos aqueles que não tenham esse caráter ou sejam condenados pela razão. Daí ele nos chamar a atenção para o bom senso e a razão, né? Refletir maduramente antes de empreendê-los, porque se exporiam a mistificações desagradáveis. Reconhecemos assim os bons espíritos por sua prudente reserva sobre todas as coisas que podem comprometer. Repugna-lhes desvendar o mal. Os espíritos levianos ou malfazejos gostam de mostrá-lo, né, de apontar o dedo. Enquanto que os bons procuram amenizar os erros e pregam a indulgência, são tolerantes, os maus os exageram e sopram a discórdia por insinuações pérfidas. Comportamento bem de encarnado, né? Os bons só prescrevem o bem. Toda máxima, todo conselho que não é estritamente conforme a mais pura caridade evangélica não pode ser obra de bons espíritos. Os bons espíritos não aconselham nunca senão coisas perfeitamente racionais. Toda recomendação que se afastar da linha reta do bom senso ou das leis imutáveis da natureza, né? Porque Deus criou as leis que regem o universo e ele não seria o primeiro a descumprir essas leis, né? Acusa um espírito limitado e, por consequência, pouco digno de confiança. Os espíritos maus ou simplesmente imperfeitos se traem ainda por sinais materiais que não poderiam enganar ninguém. Sua ação sobre o médium é algumas vezes violenta e provoca nele movimentos bruscos e nervosos, uma agitação febril e convulsiva, que contrasta com a calma e a doçura dos bons espíritos. Então isso é realmente uma evidência concreta de comportamento, né? Os espíritos imperfeitos se aproveitam dos meios de comunicação de que dispõem para dar pérfidos conselhos. Excitam a desconfiança e a animosidade contra aqueles que lhes são antipáticos. Aqueles que podem desmascarar suas imposturas são o objeto de suas investidas. Os homens fracos são seus alvos preferidos para induzi-los ao mal. Quer dizer, fraco no sentido de pessoas que têm muito orgulho, muita vaidade, né? Então o elogio leva ela a cair na arapuca, né? Empregando sucessivamente o sofisma, os sarcasmos, as injúrias e até os sinais materiais de sua força oculta para melhor convencer, tratam de desviá-los da vereda da verdade. O espírito de homens que tiveram sobre a terra uma única preocupação material ou moral, se não estão livres da influência da matéria, estão ainda sob o império das ideias terrestres e levam com eles uma parte dos preconceitos, das predileções e mesmo das manias que tinham aqui. Isso é fácil reconhecer na sua linguagem. Essa é a massa dos espíritos desencarnados que nós entramos em contato, né? Espíritos que estão muito apegados à matéria ainda, que vivem a realidade material, e do outro lado eles continuarão pregando a mesma coisa. Os conhecimentos que certos espíritos se enfeitam como uma espécie de ostentação não são um sinal de superioridade. A inalterável pureza dos sentimentos morais é a verdadeira pedra de toque. Não basta, nós estamos chegando ao último, né? Não basta interrogar um espírito para conhecer a verdade. É necessário, antes de tudo, saber a quem se dirige, porque os espíritos inferiores e ignorantes tratam com frivolidade as questões mais sérias. Não basta também que um espírito tenha sido um grande homem sobre a terra, para ter no mundo espírita a soberana ciência. Só a virtude pode, purificando, reaproximá-lo de Deus e aumentar seu conhecimento. Isso a gente está cansado, né, de ver no dia a dia pessoas que ocupam na Terra
posições destacadas, no mundo espiritual ela está no fim da fila, né? Da parte dos espíritos superiores, os gracejos são finos e espirituosos, mas nunca triviais. Entre os espíritos zombeteiros, que não são grosseiros, a sátira mordaz é feita a calhar. Falando aqui no item 23, estava me lembrando, segunda-feira, né, a mensagem da rainha da França, né, que ela desencarnou e continuava se considerando rainha. Como está me tratando assim? Eu sou rainha. Ela era rainha, né? Estudando com cuidado o caráter dos espíritos que se apresentam, principalmente do ponto de vista moral, podemos reconhecer sua natureza e o grau de confiança que podemos lhes dar. O bom senso não se enganará. E o 26º, que não quer passar agora. Para julgar os espíritos como para julgar os homens, é necessário primeiro saber julgar a si mesmo. Essa recomendação final é para nós, né? Porque nós temos que ter todo esse critério, esse bom senso, mas temos que ter flexibilidade mental para aceitar coisas novas. Há, infelizmente, muitas pessoas que tomam sua opinião pessoal por medida exclusiva do bom e do mal, do verdadeiro ou do falso. Aí fica difícil, né? Porque a espiritualidade não vai seguir os seus conceitos. Tudo aquilo que contradiz sua maneira de ver, suas ideias, o sistema que conceberam ou adotaram, é mau a seus olhos. De tais pessoas falta, evidentemente, a primeira qualidade para uma sadia apreciação, a retidão do julgamento. Mas elas nem se apercebem disso. É o defeito que mais enganos produz. Não, e foi assim que os materialistas continuaram aferrados, né, à teoria materialista, apesar de todas as evidências que a doutrina espírita nos trouxe. Todas essas instruções decorrem da experiência e dos ensinamentos dados pelos espíritos. Nós os completamos pelas respostas dadas por eles sobre os pontos mais importantes. Esses 26 itens vale a pena a gente ler com calma, lendo assim rápido é complicado, por isso que eu resolvi fazer uma síntese, mas em suma é bem simples e é bem claro a gente decifrar uma mensagem, a qualidade de uma mensagem. Eu acho que Kardec nos dá todas as ferramentas e pela prática do estudo a gente começa a ter condições de avaliar, e nós, médiuns, que estamos permanentemente em contato com a espiritualidade, temos que ter essa precaução, né, para nós não sermos ludibriados e passar papel de ridículo. É fundamental. Boa noite. É seu.